Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Bom, vamos falar de Leila Pereira. Eu fiz um vídeo sobre o Palmeiras hoje. Saiu um vídeo sobre o Palmeiras hoje, né? Falando do Abel Ferreira, supondo alguns problemas, porque que o Palmeiras está passando por essa situação, né? Muitas críticas por parte dos torcedores e tal. E hoje à tarde, enquanto eu estava cortando meu bebelo, Leila Pereira resolveu se manifestar numa entrevista e tal, e teve algumas aspas bem complicadas, né? Entre elas, falando que se o próximo presidente que assumir depois dela não continuar o trabalho dela, o Palmeiras volta para a Série B, se colocando de verdade. Assim, eu tentei analisar bem o que ela disse, tentei tentar entender realmente o que ela quis dizer, mas para mim, cara, ela se coloca numa posição muito egocêntrica e como salvadora da pátria, né? Então, assim, eu tô colocando dinheiro, eu tenho, eu fiz, e etc. E, cara, aí eu fico uma pergunta que ficou me rondando assim. Se é a Leila Pereira realmente a grande provedora histórica do Palmeiras, que fez o Palmeiras sair da situação difícil que se encontrava para voltar às glórias, etc., por que que o torcedor do Palmeiras tem tanta gratidão e carinho pelo Paulo Nobre e não tem o mesmo com a Leila Pereira? É uma pergunta que realmente me faz pensar com relação a Palmeiras. Porque, assim, você pegar histórico e títulos, realmente o Paulo Nobre não é um dos grandes campeões da história do Palmeiras, né? Ele não é hipercampeão. Ele conquistou aquela Copa do Brasil ali. Eu, se não me engano, ele já não estava no Brasileirão, né, do final do ano seguinte, mas mesmo que estivesse, não é ele o principal presidente em termos de títulos, né? O próprio Gagliotti, que acaba sucedendo o Paulo Nobre, que inclusive era apoiado pelo Paulo Nobre, depois eles racham, muito por conta da relação Crefisa-Palmeiras, Leila Pereira e Palmeiras também, foi mais campeão do que o Paulo Nobre, né? E o Gagliotti, apesar de existir também uma relação até entre o torcedor e o Gagliotti, não chega nem perto da relação de carinho e gratidão que o palmeirense tem com o Paulo Nobre. Então, assim, a Leila Pereira se colocou numa situação e numa posição muito soberba, porque as falas dela, por mais que ela quisesse deixar claro o quão benéfico foi, o quão benéfico é a parceria entre Palmeiras e Crefisa, e realmente a gente não pode simplesmente escantear isso, realmente é um patrocínio muito alto, afinal a Crefisa paga 81 milhões de reais por ano para o Palmeiras, é o maior patrocínio da América Latina, e foi por muito tempo, né? E eu acho que muito disso, dessa comoção dela, dessa raiva dela exposta nessa entrevista que ela deu, se deu ao fato de sair uma notícia de que a camisa do Corinthians, somando todos os patrocínios, pode render 123 milhões ao Corinthians. E ela falou que se provar, ela mesma paga 123 milhões também para o Palmeiras. Só que, assim, é lógico que ela coloca dinheiro em outras coisas, né? Ela mesma fala que ela abriu ela fala que abriu mão de uma parte também da camisa do Palmeiras do futebol feminino para arrecadar outros patrocinadores, né? Que coloca dinheiro no CT, que coloca dinheiro próprio e etc. Mas, mesmo assim, cara, quando você coloca que você é o grande provedor de tudo, que você, graças a você tudo está acontecendo, é muito complicado, porque a escalada da Leila até a presidência do Palmeiras foi passando por algumas coisas que dentro do estatuto do Palmeiras não permitiam antes, né? Agora ela ser eleita conselheira e tal, assim, obviamente que ela ia galgar o espaço dela, independente dos mecanismos que ela utilizou. Mas, como foi muito rápido, e aí a racha da Leila e Gagliotti com o Paulo Nobre acabou deixando isso tudo muito nebuloso. Né? Porque o Paulo Nobre, na hora que ele chega num Palmeiras realmente destruído, pós-rebaixamento, uma situação bem complicada, né? E aí ele consegue ir desenvolvendo o trabalho, ele coloca dinheiro do próprio bolso, que ele não cobra juros depois para o Palmeiras pagá-lo de volta. Então, tudo o que ele fez pelo Palmeiras se colocou numa parte como torcedor e com uma certa abnegação, no meu ponto de vista. Assim. Realmente ele foi altruísta, não sei se altruísta seria a palavra, mas sem aquela coisa de esperar os holofotes para ele, sabe? Visando o bem do clube. Esse é o ponto de vista que eu tenho com relação ao Paulo Nobre.
É lógico que tem aquele meme dele lá, vai ser difícil cantar a gente, empolgou e etc. Mas muito de uma relação de torcedor, torcedor de arquibancada, torcedor que frequenta o estádio, que foi o Paulo Nobre sempre ao longo da história, né? Tem muitas fotos dele aí como torcedor do Palmeiras, o carro que ele corria tinha lá, chamava Palmeirinha, etc. Tudo isso é uma relação muito genuína do Paulo Nobre com o Palmeiras. Então, a passagem dele como presidente deixou isso muito claro, né? Que era o Palmeiras acima de tudo. Já a Leila parece que é ela acima do Palmeiras, entendeu? Porque a fala dela que pegou pior foi a do rebaixamento, cara. Pegou muito mal, sabe? Tipo, olha, se eu não tiver aqui, acabou. Se eu não fizer o que eu fiz, acabou. E o próprio Palmeiras, os próprios torcedores do Palmeiras colocam a Crefisa, apesar de realmente ser uma coisa muito importante nas finanças do Palmeiras, ela já não é a mais importante, né? É cerca de 20% da arrecadação do Palmeiras é Crefisa. É óbvio que se abrir mão de 20% da sua arrecadação, você vai ter que enxugar muito para resolver, mas me soou em tom de ameaça, sabe? Se eu sair, se acabar, se não tiver, o avião é meu, né? Eu ajudo, eu faço, etc. É muito complicado, cara. Por quê? Porque toda essa manifestação se dá depois de uma eliminação que você não considera vexatório, até falei no vídeo anterior, você não considera vexatório o Palmeiras eliminado numa semifinal de Libertadores diante de um dos maiores campeões da história do torneio, que é o Boca Juniors, tá? Independente da circunstância. Foram 2 empates, o jogo foi decidido nos pênaltis, etc. Por mais que tenha críticas ao trabalho do Abel nessa temporada de não gerir bem o elenco, né, de ter um elenco muito enxuto também, por culpa da direção, parece muito uma coisa, tipo, justificando o injustificável a postura da Leila na entrevista que ela deu, sabe? O Abel também chegou a falar sobre os jogadores que saíram do Palmeiras, que se sentiram pressionados, que foram ameaçados e tal, o que eu acho bem complicado também, sabe? Porque é muito longe da realidade dos times em crise, sabe? É muito longe dessa realidade dos times em crise. Porque o Palmeiras, querendo ou não, ele é hipercampeão recentemente. Você pega de 2015 para cá, é título atrás do outro, cara. São 4 Libertadores, 2 títulos e 2 semifinais, sabe? É crise, os jogadores com medo, sendo ameaçados porque não estão jogando bem. É muito estranho, cara. É muito nebuloso esse tipo de conversa, sabe? Porque tá parecendo, o que parece para mim é que a crise no Palmeiras é uma coisa que o Palmeiras tá lutando para não cair nessa temporada, tá sofrendo e tal, sendo que não, o Palmeiras, o sarrafo ainda continua muito alto. E a oscilação, como muitos torcedores que se manifestaram, inclusive nos comentários do vídeo anterior, muitos palmeirenses, inclusive, falam assim: realmente a nossa torcida é chata, ela pega muito no pé, ela é eterna insatisfeita, mas não dá para colocar assim, olha, o Palmeiras perdeu, sabe? Tipo, o Palmeiras, se não fosse o Palmeiras perder, o Palmeiras conquistaria tudo. E não é bem assim que as coisas funcionam. A gente sabe muito bem que os outros times estão na disputa, os outros times também têm mérito nas conquistas deles. Não é sempre, olha, ou o mérito é meu da minha conquista, ou eu perdi por demérito meu. É tudo por minha causa, sabe? Não tem o cara que jogou melhor, não tem o outro time que é melhor, não tem outro time que desempenhou um futebol melhor, não tem outro time que mereceu uma classificação em cima do nosso, sabe? Até no próprio jogo contra o Boca Juniors, eu falo, o Palmeiras só jogou melhor o segundo tempo do segundo jogo. Nos outros 3 tempos, principalmente na Argentina, o Boca foi superior e muito ao Palmeiras. Se tivesse que alguém fazer mais gols e ter um resultado justo pelo que foi produzido, somando as 2 partidas, seria justamente o Boca Juniors. O Boca Juniors jogou melhor que o Palmeiras na Argentina e fez um primeiro tempo mais consistente que o Palmeiras aqui. No segundo tempo, realmente, o Palmeiras foi muito bem, o Boca abdicou de jogar, fez uma cera tremenda, o juiz realmente atrapalhou, mas futebol demonstrado, o Boca Juniors foi merecedor da classificação. Tá? Então, assim, não dá sempre para você se colocar numa posição, tipo, ou é nosso mérito ou é demérito nosso. Nunca tem o mérito do adversário, porque você só coloca numa posição tão soberba e tão irreal, como se todo o que acontece no futebol fosse por sua justificativa. É muito narcísico esse tipo de pensamento, é muito pensar em si, tudo gira ao meu redor. Se não sou eu, nada acontece. Se não sou eu, se eu não errar, tudo dará certo. Sabe? Pô, meu irmão, não é assim que a banda toca, não é assim que a banda funciona. Principalmente no Brasil, repetindo o que a gente falou no vídeo passado. O Brasil é mais cíclico do que os clubes na Europa.
é mais cíclico. Então, assim, a alternância de títulos no Brasil é muito maior do que nos outros países, cara. Se você recortar só esse século, você tem vários campeões diferentes, né? 2001 tem o Atlético Paranaense, querendo ou não, é um intruso no meio do tradicional Rio de Janeiro e São Paulo. Você tem 2 títulos do Cruzeiro, sabe? Entendeu? Então, assim, é complicado você se colocar nessa situação. Fora as outras campanhas que colocam outros times no G4, né? Já teve Vitória no G4, já teve Goiás no G4, né? Então, assim, São Caetano mesmo, sempre tem uma alternância de conquistas muito grande de futebol brasileiro. E repetindo também o que foi dito no último vídeo, quando você se coloca nessa situação, eu sou muito acima dos outros e vai ser assim para sempre, o tombo é muito feio. É muito feio, sabe? O São Paulo se colocou nessa situação e passou por um período muito complicado em sua história. Sem uma queda para a segunda divisão, mas muito complicado, de jejum de títulos, de futebol de baixa qualidade. E foi assim, depois de um tricampeonato brasileiro. Sofreu bastante. Será que o Palmeiras vai repetir isso também? Porque lá atrás, tudo a estrutura que o Palmeiras mostra que tem, e realmente tem, né? Grande estrutura, uma base muito bem trabalhada e tal. O São Paulo sentou e achou, bom, somos o soberano e daqui ninguém tira a gente. E o tombo veio, né? O tombo veio, ele foi bem feio. Até você ter noção da realidade, demora. Então, será que o Palmeiras, né? Não o Palmeiras como clube, mas a diretoria do Palmeiras, presidida pela Leila Pereira, vai passar por isso, se colocando tão acima da carne seca assim? É muito complicado, né? Cara, para mim, as falas dela, de verdade, mesmo não sendo torcedor, e vocês sabem bem, ela meio que deu uma cusparada no próprio clube, cara. Ela foi uma arrogância muito grande nas falas dela. Eu sinto muito, né? Você, torcedor do Palmeiras, sinto muito assim. Obviamente, não tem nem comparação a presidência dela com as presidências de Corinthians e Santos, por exemplo, né? Que ela é muito melhor, mas mesmo assim, bem complicado. Quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.